Fala, jogador, mais uma vez, uma entrevista do Corros 90, hoje com o João. Muito prazer. Tranquilo? Obrigado pelo convite. É isso, eu agradeço. Cara, se você não sabe, existe um caminho interessante para se tornar um jogador de futebol. O João vai falar pra gente aqui qual é esse caminho. Fala aí, João. Como é que é, desde quando você formou, você vem tentando ser jogador de futebol, você tentou também aí nos clubes, já fez peneiras. Conta um pouquinho dessa trajetória aí, até você chegar hoje na Next aí. Simba, beleza. É o seguinte, né? Eu acho que eu não sou diferente de nenhum jovem brasileiro, né? Na verdade, a gente cresce com o futebol na veia, né? Só que a gente sempre tem aquele dilema, né? Que a gente sempre fala. Todo jovem que chega uma hora da vida, ele vai ter que escolher entre o futebol e os estudos, né? E eu tava dentro desse dilema, né? Um tempinho atrás, pouco mais de 2 anos atrás, né? E chegou uma hora que começou a conflitar, né? Na época eu jogava no Minas Tênis Clube, na base do time de futsal lá, no Sub-17. E fazendo ensino médio, né? Então chega uma hora que conflita, chega uma hora que você tem que começar a escolher entre um ou outro. O tempo fica curto, né? Exatamente, o tempo fica curto. E na verdade, na época, né, a Next Academy começou com um processo de aquisição de talentos, né? De atletas, né, para formar o seu time. Tá. E pode falar. Só para explicar aqui pro jogador, fala da Next. Qual que é o objetivo da Next hoje e por que você procurou a Next para treinar lá? Beleza. Então, o propósito da Next é te guiar, tá bom? Para você chegar nos Estados Unidos, numa universidade americana, tá bom? Como é que funciona esse sistema, assim, né? Eu estava contando da questão do futebol, dos estudos, enfim. Eu não queria largar nenhum dos dois. Sim. Não queria largar nenhum dos dois, ia ser muito difícil ou largar o futebol, não é simplesmente largar o futebol e não é simplesmente parar de estudar, né? Se der errado em um dos dois. Então, sim, né, a Next veio com esse propósito. Na manga ali, né? Exatamente, né? E eu acho que a Next uniu o útil ao necessário, né? Na verdade, na época eles me contataram e me contaram da oportunidade que existe nos Estados Unidos. Né? Eu não sabia, não tinha noção que existia uma coisa dessa magnitude, desse tipo, né? E eu acho que na primeira vez que eu ouvi sobre essa oportunidade, que eu vou explicar como é que funciona, abriu meus olhos, abriu minha mente. Você tinha quantos anos, João? Eu tinha 16 para 17, mais ou menos. Hoje tem 19, né? Hoje eu tenho 19. Tá. Pouco mais de 2 anos atrás. E, em resumo, os Estados Unidos ele oferece uma oportunidade de você jogar e estudar ao mesmo tempo em alto nível, nos dois, né? Então o que acontece? O sistema dos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil você tem um caminho para percorrer para chegar a ser jogador, né? Pode ser cruel para muitas pessoas, pode ser favorável para outras, né? Muitos não conseguem, muitos conseguem, né? Eu não estava nessa, né? Claro, eu fui realista, falei, olha, eu estou no nível de chegar num Cruzeiro, num Atlético e falar, olha, eu quero entrar aqui, eu quero ser jogador e pai, não, né? Eu cheguei e falei, olha, eu estou numa realidade de futebol, de estudo e eu tenho que adequar elas, tá? Você fez uma autocrítica? Autocrítica, exatamente. Você percebeu que o seu caminho nos clubes não ia ser promissor e você buscou esse outro caminho aí, que também é um caminho... Com certeza. Né, muito promissor em relação à experiência de vida, a sua formação no geral. O que acontece? É exatamente isso que você falou. Na verdade, nos Estados Unidos você consegue... O seu objetivo ao ir para os Estados Unidos é jogar e estudar numa universidade. Okay. O sistema lá é diferente daqui. Como é que aqui funciona? Aqui você entra numa base de um clube e vai crescendo. Né? Você entra ali... A gente tem histórias aí de jogadores, desde o Sub-7 nos clubes, pequenos. Enfim, ou faz teste, sei lá, no Sub-15, Sub-17, enfim, você cresce dentro de um clube e permanece nele até virar um profissional. Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá o sistema é universitário, então a base do futebol profissional é universitário. Você não vai ter um Sub-17, um Sub-15, um Sub-20 de um Orlando City, por exemplo, né, de um New York City, por exemplo. Os times profissionais lá, né? É muito parecido, na verdade é o mesmo sistema do futebol americano, do basquete que a gente vê hoje, né? A gente vê o draft, que é o mais famoso, são os jogadores mais promissores que saem da faculdade, né? As faculdades, elas têm os clubes, ao mesmo tempo que ela é uma faculdade, ela é um clube de alto rendimento, né?
Então as estruturas lá que a gente sempre vê, é isso que a gente vê nos filmes mesmo, cara. A estrutura... A realidade é aquilo ali mesmo. É aquilo ali mesmo. Na verdade, a estrutura das melhores universidades, elas são muito melhores do que os melhores clubes aqui do Brasil, né? Sem dúvida. Por causa do investimento. Claro. Em relação a você ir fazer o intercâmbio, você tem que ter o segundo grau completo. Na verdade, não. Não necessariamente? Não. O intercâmbio ele pode ser feito qualquer hora. Qualquer idade você pode fazer. Qualquer idade. Lá nos Estados Unidos, o que acontece? Só para esclarecer aí para o jogador. Não, com certeza. Então, desde de 14, qual que é a idade mínima? Tem uma idade mínima ou não? Como é que... Para você ir para os Estados Unidos, não. Tá. A Next, o que é a Next? A Next ela é a preparação para você chegar nos Estados Unidos. Porque não é simplesmente você falar com o treinador, ligar para o treinador e falar, olha, é o seguinte, eu tô indo. Tem todo um protocolo aí que você tem que processo, seguir, exatamente. Tem um processo para poder desenvolver, né? E a Next te ajuda nisso. E esse processo é feito pela Next, né? Tanto na questão de fazer o seu vídeo de melhores momentos, né? Hoje você, como jogador, você não consegue um futuro, você aumenta muito suas possibilidades com o vídeo de melhores momentos. Né? Tá. Hoje muitos jogadores não têm vídeo de melhores momentos, eles não têm um vídeo deles jogando, eles não têm um material para mostrar para um treinador, enfim. E quando você não tem nenhum material, você se limita à sua própria região, você se limita a um olheiro que vai ter que vir te olhar, você se limita a ter que fazer testes, você se limita a ter que se deslocar para tentar uma oportunidade. Okay. E com o vídeo você não tem limites, cara, você pode mandar para qualquer lugar do planeta, né? A gente tem, a própria Next já levou a gente para a Europa, aqui para o Brasil. Hoje o caso de sucesso da Next, o maior caso é o caso do João Moutinho, lateral esquerdo do Orlando City, que ele foi na Next lá de Portugal, foi para uma universidade. No primeiro ano de universidade ele se destacou e foi draftado pelo Orlando City, né? E hoje está lá, hoje foi na temporada agora que eles fizeram da MLS Back, né? Que do coronavírus, a questão que eles se juntaram lá na Disney para disputar o campeonato, ele foi um dos 11 melhores do time, né? Do time do campeonato. Então é o maior caso, assim, é o caso exemplo que a gente usa para falar que você vai crescendo. Ele jogava na base do esporte, né? Era para ele seguir o caminho que todos normalmente seguem. Pois é. Né? E aí abriu outras portas, ele acreditou, né? E bacana. Exatamente. Ficou entre os 11 melhores da liga. Exatamente. Bacana. Né? E o importante, assim, o legal de falar também, sempre ressaltar, é a questão do estudo, né? Você não sabe se vai dar certo, né? Pô, eu tô indo para os Estados Unidos, né? Até vou falar isso mais para frente, mas todo esse caminho, né, que eu percorri, mas pode não dar certo, né? Você tem que ter alguma coisa para se garantir no futuro, né? Sim. Um sonho profissional, uma carreira, alguma coisa que você quer fazer, né? E lá você pode fazer isso. Lá você pode ser o Neymar. Se você estiver abaixo da média, você não vai jogar, né? Sim. Então é o alto rendimento dentro e fora de campo, né? Dentro e fora de campo. Tem que ter uma relação muito, muito alta, né? Direta com as suas notas, com o seu rendimento na escola, para que você possa jogar. Se não tiver nota boa, você não joga. Com certeza. Independente se o nível técnico é o top dos tops, não vai jogar. Exatamente. E lá tem oportunidade para todo mundo, né? Lá tem oportunidade para quem é o nível das melhores ligas universitárias, eles se comparam a nível de copinha aqui, né? Que a gente faz essa comparação. Lá tem ligas menores, ligas maiores, lá tem universidades menores, universidades maiores, tem mais de 1.800 universidades que dão bolsas esportivas no futebol, né? Então você pode fazer seu perfil, velho. Você pode sonhar o que você quiser. Se você quer uma faculdade melhor academicamente, um pouco, né, inferior, por exemplo, atleticamente, você tem essa oportunidade. A gente costuma falar que as melhores faculdades acadêmicas estão na NCAA D3, que a gente chama, que é a melhor liga universitária, mas a divisão 3, entendeu? Porque elas investem pra caramba no acadêmico, né? São as universidades mais famosas aí. Claro que a gente tem universidades famosas, Stanford, enfim, Harvard, elas são, né, topo do acadêmico e topo do atlético, mas você vai adequar o seu perfil, né? E o mais importante, cara, resumindo, os Estados Unidos você pode ir para jogar futebol em alto nível, estudar em alto nível e ganhando bolsas esportivas, né? O que a gente ressalta muito, que faz o custo ficar menor do que fazer uma faculdade aqui no Brasil, por exemplo, né? Sim. Não, e outra coisa, né? O que você falou, a estrutura, o estudo, a experiência de morar no outro país, isso tudo agrega como
na sua formação, né, como ser humano, enfim. Fala pra gente, cara, tem certeza que muito jogador tá se perguntando aí, e o inglês? Tem que falar o inglês? O inglês, ele é um ponto muito importante, assim, pro futuro do jovem, né? Ele é importantíssimo, na verdade, tudo que você for fazer na sua vida, né? Sim. Hoje eu costumo falar principalmente do mercado brasileiro, o próprio mercado brasileiro. O inglês que se utilizava aqui no Brasil antigamente era muito menor do que o inglês que hoje se utiliza aqui no Brasil. Sem dúvida. E no futuro vai ser ainda maior. Né? Então, não só se você quiser ir para os Estados Unidos, enfim, o que você quiser fazer na sua vida, se você tiver inglês, você não tem limites. Né? E na verdade você não precisa, né? O legal dessa questão de intercâmbio esportivo é você... Todo mundo tem condição de ir. Tá? Todo mundo tem condição de ir. Que na verdade é mais uma possibilidade para você aprimorar o inglês básico e talvez você tenha aqui, né? Com você vai para lá para aprimorar. Exatamente. Se você não tem inglês nenhum, se você não tem dinheiro, se você não tem... enfim, você só precisa ter vontade, cara. Só isso que você precisa ter. A gente cansou de ver... a gente cansa de ver histórias de sucesso de atletas que foram com bolsa de 100%. Estavam desacreditados aqui no Brasil. Não só jovens que eu tô falando, legal, né? Falar isso, que a Next, ela muda a história de muitos adultos, né? Não tem uma idade mínima, ou melhor, uma idade máxima? Não tem uma idade máxima, né? A gente vê jogadores com 28 anos indo para fazer uma faculdade lá e jogar, entendeu? Olha que bacana. Lá tem as ligas universitárias, elas são divididas em requerimentos, né? Claro que tem as ligas mais tops, tem as ligas que não requerem muito, mas todas as ligas levam ao profissional, entendeu? O jogador, vou procurar a Next lá, quem sabe, né? Com certeza. Aprimorar meu inglês, futebol já tá bem trabalhado, bem treinado, né? Exatamente. Hoje a Next, ela é a maior empresa de intercâmbio esportivo do Brasil. Né? O nosso fundador Iali fundou nesse mesmo princípio aí, de mudar a vida de quem está desacreditado aqui no Brasil, né? Show, cara, bacana. Aí, jogador, mais uma possibilidade, hein? Isso aí é uma dica top demais. Quem sabe você não pesquisa aí, busca mais informações sobre isso e realiza o seu sonho, que talvez aqui no Brasil esteja difícil. E talvez você não saiba, né, que isso tem, que esse intercâmbio tem. E corra atrás aí da Next aí para ajudar você a realizar um sonho seu, quem sabe, né? Sensacional, sensacional. A gente não rejeita ninguém, a gente quer realmente mudar o seu futuro, velho. Se você tem um sonho aí, né, sempre engraçado falar, às vezes tem meninos que chegam lá pra gente e falam, olha, é o seguinte, eu nem vou tentar porque eu tenho 19 anos e o meu futebol não tem mais chance. Olha pra você ver, né, a mentalidade. É porque ele escuta isso muito aqui no Brasil, né? Com certeza. Que realmente, para você se tornar um atleta profissional, começando já com 19 anos, o funil vai fechando, aumenta-se muita dificuldade. Mas se ele sabe de um intercâmbio essa possibilidade, ele tem que abrir a cabeça e ver que ele pode realmente conseguir realizar esse sonho num outro país, né? Nos Estados Unidos, que é um país com uma estrutura invejável, né? Em qualquer faculdade que você vai lá, tem uma estrutura que inveja todos nós brasileiros aqui. É absurdo de verdade. Assim, a estrutura, se você for pensar nas estruturas das próprias universidades, elas se comparam a clubes profissionais aqui no Brasil, né? Então, se não for melhor, com certeza. As melhores, elas são melhores do que as que a gente tem aqui. Não menosprezando, claro que menosprezando o futebol brasileiro, de forma alguma. Mas é um outro caminho. É um outro caminho. Se você não sente que vai ter um sucesso aqui no Brasil, cara, você pode ir para qualquer lugar. É o que eu falei, né? A gente tem oportunidades não só nos Estados Unidos, poxa. Sim. Tem o atacante do Botafogo hoje, foi atleta da Next nosso. Temos atletas na Croácia, em Portugal. A preparação, ela é importante e ela te favorece para conseguir o que você quiser, entendeu? No futebol, no acadêmico, tá? E você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar uma pessoa que entende não só o mundo melhor, mas entende o jogo melhor. Se você tem uma formação acadêmica legal, você vai entender o jogo de futebol de uma maneira diferente também. Com certeza. Vai ser mais fácil entender, interpretar
né? Se você tem uma formação educacional bem, uma base forte. Exatamente. Né? Então, me diz aqui então, por que você procurou a Pipo? Fala aí, explica para o jogador aí, por que você na Next procurou a Pipo? Né? Qual o objetivo que você teve para fazer o treinamento com a gente lá? Legal você ter perguntado isso. Na verdade, o que acontece? O futebol dos Estados Unidos ele é diferente do que o futebol aqui. Tá? O futebol dos Estados Unidos ele tem características diferentes do que aqui, né? A principal característica que difere os dois é o físico, tá? O futebol americano, o soccer, ele é muito mais físico do que o futebol que a gente joga aqui. Então, o brasileiro, ele muitas vezes se destaca nos Estados Unidos por um curto período de tempo. Entendi. Porque quando ele cansa, quando o brasileiro cansa, o americano passa por cima, entendeu? Na questão de corrida, de resistência, de força. Parte física mesmo? Parte física. Basicamente isso, é a parte física que eles se destacam. É da cultura americana. Eles juntam muito isso de futebol americano, de basquete. Se você for pensar, se você for analisar, a preparação física em todos os esportes é absurda, né? Isso é da cultura americana, enfim. Mas é que eles são referência no treinamento de força no mundo todo, né? Com certeza, com certeza. Não só nesses 3 esportes, né? Em todos os esportes. Mas o que acontece? Para você ser diferente, você tem que fazer diferente. Você não pode pensar que você vai se destacar fazendo o que todo mundo faz. Né? Com certeza. Então o que acontece? Se você se limita aos treinos, por exemplo, que você faz na sua carga horária, vamos dizer assim, que são disponibilizados para você, você não vai crescer o tanto que você iria crescer com um acompanhamento de fora. Tá? O que significa? A Next, ela motiva muito a questão da proatividade, velho. Você faz o seu futuro, velho. Entendeu? Legal. Ninguém vai fazer para você. Se você quiser, você vai chegar. E a Next é o caminho para você chegar lá. A gente te dá o asfalto para você andar e chegar no seu objetivo, entendeu? Mas o que acontece? A Next ela tem treinos 2 vezes por semana, tá? E falando numa realidade de futebol físico, 2 vezes por semana você não vai crescer o tanto que você cresceria treinando 1 vez por dia, 2 vezes por dia, por exemplo. Treinando todos os dias da semana. Exatamente. Então eu entrei na Next, comecei a treinar 2 vezes por semana. E vi essa necessidade, entendeu? Quando você fica parado, você está desperdiçando o tempo que você poderia estar treinando, né? Então esse foi o principal motivo que eu procurei a Pipo. É o complemento, né? Que vai me fazer crescer fisicamente para chegar nos Estados Unidos muito bem, entendeu? Beleza, garoto. Valeu demais. Valeu. Sucesso para você. Muito tá indo obrigado. Agora? Eu tô indo em janeiro aí, espero ir para Northeastern Junior College, lá no estado do Colorado. Show. E perseguir o sonho aí. Beleza, estamos aqui, vamos ficar torcendo por você, tenho certeza que você vai ter sucesso. Fechado. Lá. Muito obrigado pela oportunidade aí. Valeu. Mental forte, bora virar o Era.